Até os espíritos imundos confessam que o Senhor Jesus é o divino Filho de Deus. Então, as Escrituras Sagradas, de Gênesis até o Apocalipse, afirma que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Todos os patriarcas, todos os profetas, todos os apóstolos, todos que escreveram a Bíblia afirmaram que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Mas, até aqui diz a Filipenses 2:11, e toda língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória do Pai, de seu Pai. Para a glória de Deus Pai. Então, toda a língua confesse que Cristo é o Senhor, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós temos o Senhor Jesus como Filho de Deus. Mas as pessoas herdaram uma doutrina aí que não tem nada a ver com a Bíblia, que ensina que Jesus é Deus também. Mas não, a Bíblia Sagrada afirma que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Até mesmo os demônios, os espíritos malignos, confessaram que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Certa vez o Senhor Jesus chegou à terra dos Gadarenos, e saíram ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros. Eram violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Por quê? Porque os espíritos eram tão endemoniados, tão mal, que eles atacavam as pessoas, matavam, machucavam a pessoa. Ninguém tinha coragem de passar por ali, de tão violento que eram aqueles dois endemoniados. E de repente apareceu o Senhor Jesus andando naquele caminho. E eles vieram ter com o Senhor Jesus e gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Até mesmo os demônios reconhecem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E eles gritaram com Jesus: que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? E sem querer eles confessaram que Jesus é o Filho de Deus. Agora existe a religião hoje que não aceita que o Senhor Jesus é Filho de Deus. Eles aceitam que o Senhor Jesus é Deus. É filho, mas é um filho de mentirinha. Um filho teatral, mas não é o filho real. Mas a Bíblia afirma que o Senhor Jesus é o Filho literal de Deus, gerado e nascido de Deus. Não é um filho por criação, porque criatura não é filho. Criatura é criatura. Filho é filho. Filho é aquele que é gerado e nascido. Como nós somos nascidos de nossos pais. Nós somos filhos de nossos pais. Por quê? Porque eles geraram nós. E Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque Deus gerou ele. Gerou seu filho e ele nasceu dele. Mas como a doutrina da Trindade não pode aceitar que o Senhor Jesus é Filho de Deus, porque eles ensinam que o Senhor Jesus é Deus. Então aí está a confusão. Marcos 1:24 diz assim: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Isso já foi em outro lugar que Jesus entrou. Lá tinha também endemoniados. E eles gritaram também. Os espíritos imundos vendo gritaram, né? Que viesse destruir-nos antes do tempo, ó Santo de Israel. Outro lugar aconteceu assim. Marcos 3:11. Os espíritos imundos vendo-o, prostrou diante dele,
prostrou diante do Senhor Jesus e clamava: Tu és o Filho de Deus. Olha para a gente ver. Os profetas confessaram que Jesus é o Filho de Deus. Os patriarcas que escreveram a Bíblia confessaram que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Os apóstolos confessaram que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Os anjos confessaram, existe a glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. Ali quando foi no nascimento do Senhor Jesus, né? Tanto os profetas apóstolos e até mesmo os espíritos dos demônios reconheceram que Jesus, o Senhor Jesus, como Filho de Deus. O Senhor Jesus não é Deus, Ele é o Filho de Deus. Agora, se as pessoas quiserem negar, quiserem confessar que Ele é Deus, contrariando assim as Escrituras Sagradas, as pessoas vai ter problema, vai ter consequência. Por quê? Porque a mentira não leva para lugar nenhum, a não ser para o inferno. Lá em Marcos 3,11 diz assim: Os espíritos do mundo, vendo-o, prostravam diante dele, dizendo, diante dele, do Senhor Jesus, e dizia: Tu és o Filho de Deus. Os espíritos imundos saíram gritando: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E repreendendo-os, não deixava falar, porque sabia que ele era o Cristo. Isso está em Lucas 4:41. Então ele chegava a prostrar diante do Senhor Jesus, gritando, repreendendo, não os deixava falar, porque sabia que ele era o Cristo. Temos de ter em mente que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele é um com o Pai no caráter, em propósito, um na santidade. Mas o Senhor Jesus é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo, que o apóstolo Pedro diz. E tu quem diz que eu sou? Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se as pessoas estão aí nessa doutrina da Trindade, que cega o entendimento das pessoas, as pessoas ficam dizendo que o Senhor Jesus é Deus, pensando que está falando uma coisa que presta, mas está ofendendo o Santo Deus, o Eterno Deus, o único Deus verdadeiro, e ofendendo o Senhor Jesus também, porque Ele nunca ensinou ninguém a falar isso.